Então, vamos lá. Uma mensagem aqui. Mas é gíria, eu entendo, é claro. Eu estou só descontraindo, tá? Bem, como nós dissemos, Norberto Bobbio, ó, Hans Kelsen fala sobre o purismo e ele constrói uma metodologia signatária do logicismo, da logicidade, da matematização do ciclo de Viena e assim transfere isso para a ciência jurídica. Quem vai fazer isso muito também é Norberto Bobbio. Ele irá propor suas famosas antinomias. Nossa, tem 2 livros aqui de Norberto Bobbio, onde ele fala sobre as antinomias, né? E ele é craque, fantástico para fazer isso. Depois eu vou mostrar para vocês na próxima aula, para não antecipar aqui o conteúdo. Mas é formidável como Norberto Bobbio dispõe as normas, e ele vai citar exemplos, né, no livro dele, falando sobre o pai, sobre o filho, sobre um direito mais voltado às relações do cotidiano. Bem, com isso, temos aqui a validação da norma, né? Validação da norma. O que significa isso na linguagem de Hans Kelsen? Se a norma jurídica em contraposição nuclear assume o núcleo, a norma jurídica é o DNA do direito, né? É o DNA do direito. O que move o direito. Lembra lá dos pré-socráticos? O princípio, o arqué, princípio vital, o elan vital? Pois é. Aqui a norma jurídica funciona assim, como um princípio vital do direito, né? Em contraposição nuclear em seu sistema teórico, o conceito-chave e de maior importância de sua teoria é o conceito de validade. É o conceito de validade. Essa não é moralidade, ou seja, esse é do ordenamento do jurista. Não normativa não cola. Isso para está na lei. É sempre como uma ciência autônoma, nem conhecimento, porque sou um postulador lamento e não fazer e não ser estritamente jurídicas. Nem há nada como objeto de estudo, senão as normas. Objeto, se for objeto, vocês dicam. Isso é vocês esperam, não são, né? Eu acho que jurídica. Mas jurídica. Lembrei, pastor. Ah, tá. Cumpra a lei. Isso mesmo, né? Muito bem. Isso mesmo. Né? Bem, mas vocês verão dogmática, né? Uma escola do direito, né? Dogmática, que fala sobre, né? Tem que seguir. Bem, o sistema jurídico para Hans Kelsen é unitário. Eis aí as características do sistema jurídico. Se for perguntado quais as características do sistema jurídico para Hans Kelsen? Unitário, orgânico, fechado, completo, autossuficiente. Nada falta para seu aperfeiçoamento. Normas hierarquicamente inferiores buscam seu fundamento de validade em normas hierarquicamente superiores. Então, não há interferência. Elas se retroalimentam. Vamos dizer assim, né? Uma retroalimentação das normas por elas mesmas. Né? As normas inferiores, se tiver alguma fissura nas normas superiores, e assim sucessivamente. Jurídico, a resposta do positivismo kelsiano, significa dizer que está apoiado e assentado numa estrutura escalonada, de uma escada,
de normas, onde a última aparece como norma fundamental. Ápice de uma pirâmide de relações normativas. Como vocês podem perceber, está pequeno, mas dá para visualizar. Existem as leis constitucionais, existem as leis complementares, existem as leis ordinárias e os tratados, existem os costumes, existem os contratos coletivos de trabalho, existem os regulamentos e, claro, os princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito. Vocês estão vendo Teoria Geral do Direito, TGD, com o professor Cristiano, né? Então, com certeza, ele já deve ter mencionado essa pirâmide, não? A participação hoje está... Deu um espaço aí para lanchar, para jantar, mas pelo visto... Mencionou ou não essa pirâmide? Onde há hierarquia, há interdependência entre normas. Onde há interdependência, a validade da norma inferior. A validade da norma inferior é extraída da norma superior. E assim até uma última norma, ou seja, a norma fundamental, né? Ou seja, os princípios gerais, os princípios que vão nortear todo o ordenamento jurídico. Mais uma vez, vocês já viram essa pirâmide? Já estudaram? Não? E nas outras disciplinas? Sim ou não? Pelo visto, não, né? Tá bom, não querem falar? Tão tristes hoje? O que foi? Alguém fala aí, gente? Tô sozinho. Estão me escutando? Sim, professor. Estão tristes? Eu tô cansada só. Cansada, né, minha querida? É a última chamada e vocês vão poder descansar um pouquinho. Eu tô marcada em casa. Também me senti assim nessa semana, mas assista o filme A Onda. Se puder, apesar que é um pouco pesado, né, mas sei lá. Pessoal. Bom, vamos lá. Coragem, força, gente. Vamos concluir aqui Hans Kelsen, tá? Tava respondendo, era no privado. Tá certo. Que bom, vamos lá. Então, vocês já viram então essa pirâmide, né? Que bom. Foi com o professor Cristiano? Foi isso? Então vai ficar fácil agora, Hans Kelsen, né? 2 juízos de valor. Né? Temos aqui, então, 2 juízes de valor. Quais são esses juízes de valor? Primeiro, Hans Kelsen já definiu valores de direito, cujo parâmetro objetivo é a norma jurídica, lícito e ilícito. Valores de justiça, justo e injusto, cujo parâmetro subjetivo repousa em dados variáveis e indedutíveis. Ou seja, a justiça democrática, autocrática, nacionalista, demagógica, né? A norma jurídica, no entanto, ela é a segurança para a teoria do direito. Essas outras normas oscilam muito. Não se pode assentar o direito em normas oscilantes, vacilantes. Então, a centralidade das investigações positivistas do direito tem como alicerce, tem como princípio a norma jurídica. Toda ordem jurídica requer um regresso ad infinitum. Ou seja, por meio das normas, delas mesmas, né? Até a norma fundamental, né? Ou seja, ad infinitum, que significa dizer que está atrelado à própria norma, que conduz, como eu falei, retroalimentando-se até a norma fundamental. Esta é pressuposição do pensamento jurídico e não um dado histórico. Hans Kelsen não está alinhado a, vamos dizer assim, posturas de uma teoria pura histórica do direito. Não.
é a teoria pura do direito, que não há a norma jurídica não é a norma jurídica histórica, né? Não. O que se pode reconhecer é que existe um consentimento de todas as pessoas em aceitar, a Constituição, e é a partir desse simples dado que deve raciocinar o jurista, aceitar a Constituição. O princípio da eficácia é o princípio da eficácia kelsiana. E vocês também verão isso em direito, em penal, processo penal, esses princípios também. Vocês encontrarão Hans Kelsen, não com o nome Hans Kelsen, mas vocês lerão, seja o Vadimeco, seja um livro de interpretação do direito, e vocês verão esses princípios atrelados ao direito civil, ao direito penal, ao direito processo civil, processo penal, né? A ciência jurídica não tem espaço para juízos de valor, mas sim juízos de direito, que tem como base, como núcleo, a norma jurídica. Não é a simples expressão da vontade do legislador. A norma jurídica não é a simples expressão da vontade, nem a sua validação, porque são muitas as possíveis vontades do legislador, o que torna a pesquisa da norma um dado fluido. A norma está sempre sujeita à interpretação, e isto que permite que diversos sentidos jurídicos convivam, melhor dizendo, num só ordenamento. Diversos sentidos, como eu falei aí, a questão da jurisprudência, né? Mas isso não recai sobre uma moralidade, sobre um moralismo do ordenamento jurídico ou da própria norma jurídica. Deve-se analisar e interpretar a norma pela norma. Por isso que aí os ministros do STF têm sempre decisões, né, e interpretações. Tá? Norma fundamental, aquela que não remete a nenhuma outra. Trata-se de uma ficção do pensamento, na busca de determinar logicamente um começo e um fim. A norma fundamental é aquela que não remete a nenhuma outra. Trata-se de uma ficção, né? uma hipótese, né? Um exercício de reflexão do pensamento, na busca de determinar logicamente, por isso que é um positivismo, né? Ele tem essa vertente lógica, um começo e um fim, né? Na busca de determinar um começo e um fim. E o processo de interpretação, professor, como que se dá? Toda essa regência de normas por uma norma fundamental não exclui a possibilidade de um juiz agir aplicando e interpretando a torto e a direito, como ele quer, subjetivamente. Não. Ou seja, produzindo normas individuais. Não é por aí. Também a atividade aplicativa é uma atividade que está às voltas com a norma. Ele não pode se desenraizar da norma e agir autocraticamente, monocraticamente, e ser alheio à própria norma. Interpretam-se normas gerais e criam-se normas individuais. Interpretam-se normas gerais e criam-se normas individuais. Tá? Então, Hans Kelsen vai falar no seu livro, e é importante que vocês visitem a playlist, porque lá está mais detalhado. Bem, primeiro é a interpretação. Tem duas interpretações. A interpretação autêntica do direito e a interpretação não autêntica do direito. Não há normas jurídicas que não passem pelo processo de interpretação. A interpretação, e aí tem o STF, um grande hermeneuta da Constituição. Né? Hermeneuta é o intérprete. A interpretação que é fundamentalmente a compreensão da literalidade das palavras da lei, no entanto, adverte Kelsen, não está ligada somente à aplicação do direito, mas também aos processos cognitivos da ciência do
da ciência do direito ao jurista teórico e também ao jurista prático. E aí Hans Kelsen vai falar também da prática jurídica e da teoria jurídica, né? Distinguindo, então, essas duas interpretações. A não autêntica, é claro que ela se vê envolvida com preceitos morais, que isso não compete ao jurista. Está aí já burlando, e o jurista que se envolve com preceitos, se deixa contaminar, influenciar por preceitos morais, ele não está agindo segundo a norma jurídica. A interpretação é, portanto, uma operação mental que acompanha o processo da aplicação. E aí Kelsen está falando da aplicação do direito no seu progredir de um escalão superior para um escalão inferior. Todavia, os cientistas do direito também interpretam, mas sem aplicar, de modo que existem duas espécies de interpretação que devem ser distinguidas claramente uma da outra. A interpretação do direito, que não é realizada por um órgão jurídico, mas por uma pessoa privada, e especialmente pela ciência jurídica. A interpretação feita pelo órgão aplicador do direito é sempre autêntica. Ela cria direito. O STF cria direito. Já um advogado, por exemplo, não cria direito, né? Não cria o direito. Pode até interpretar, mas não estará organicamente alinhada ao ordenamento jurídico. Escolha das decisões competentes ou competente do juiz. Compete, né? E compete ao juiz. Competência do juiz fazer essas escolhas. Isso tudo se deve ao fato de que a norma jurídica não possui somente um sentido, mas vários possíveis, né? A ciência do direito procura somente identificar e descrever, em linhas gerais, esses sentidos, esses possíveis sentidos. As muitas possibilidades jurídicas facultam muitas escolhas, e é nisso que reside a liberdade do juiz, ou seja, no poder de determinar qual dos sentidos, dentre tantos, né, é o mais adequado para cada caso concreto. Para cada caso concreto. Por isso que Hans Kelsen vai dizer que a justiça é relativa. Não se pode normatizar a justiça. Ele é muito feliz com isso. Já pensou se a justiça fosse normatizada? Pensou se ela agisse como uma norma jurídica? Né? A justiça evolui com o tempo, assim como a ética e a moral. Né? Assim como a ética e a moral. Amplia-se o rol de... Não é taxativa, mas sim é flexível, é mutável. É mutável. Amplia-se o rol de situações para condizer com a noção de justiça de cada tempo, de cada lugar. Hans Kelsen não está preocupado em falar, em dizer o direito belga, o direito argentino, o direito brasileiro, não. Ele está traçando linhas gerais, uma metodologia, embora tendo uma vertente específica, mas que irá conduzir o ordenamento jurídico da própria ciência do direito. É uma metodologia para a ciência jurídica. Então, a teoria do direito puro é um direito como fenômeno puro. E isso Hans Kelsen não faz. A teoria pura do direito, sim, é uma teoria metodologicamente construída, estruturada, tendo uma unidade, uma organicidade e uma rigidez. Não se trata de detectar ou de descrever este ou aquele direito.
mas sim propor, descrever cientificamente o direito, isento, vamos dizer, de outras ciências, como sociologia, antropologia, ética, filosofia e psicologia. A preocupação de Kelsen é estudar as estruturas com as quais se constrói o direito positivo, estruturas que seriam comuns a todos os sistemas, independentemente de sua localização geográfica ou de sua situação histórico-temporal. Ou de sua situação histórico-temporal. Então, não importa o tempo e espaço. O que Hans Kelsen quer dizer? Isso combina muito com o direito austro-húngaro. Não. Independente de onde ele vem, Hans Kelsen está estruturando, traçando as linhas metodológicas para a ciência jurídica. Para a ciência jurídica. E, claro, evidentemente, cada país, se achar por bem, pode acolher essa estrutura Hans-Kelsiana. Porém, estudar direito não tem como. Você deve estudar Hans Kelsen. E vocês encontrarão outros estudantes e poderão perceber que eles não tiveram essa mesma introdução aqui de Hans Kelsen que vocês estão tendo. Porque a maioria das faculdades do Brasil se debruçam em filosofia do direito, se debruçam em determinados pensadores. Em determinados pensadores aí passam o semestre inteiro conversando sobre um monólogo sobre um determinado, um pensador estabelecido, que é o pensador que o professor é mais confortável. Aqui não. Nossa disciplina, nós convivemos com diversos pensadores em diversos tempos e espaços, né? Então, a ciência do direito para Hans Kelsen, possui um objeto. Qual é? O direito positivo. E, claro, direito como fenômeno puro do direito, como uma teoria do direito puro, um direito que é estéril, não. Isso não, Hans Kelsen não faz. Aqui ilustra bem, nesses últimos 5 minutos, eu irei continuar falando. Não se preocupe, que eu não vou colocar o link lá. Nosso último momento é esse, porém, eu vou concluir os slides. E em outro momento, você vá lá na playlist, lá no YouTube, e assista a continuidade da aula. Veja que eu parei aqui nessa pirâmide. Então, você pode procurar, se eu não me engano, vai ser a aula número 3 ou 4. Você busca a pirâmide, busca esse martelinho aí, na playlist, né? E, com certeza, você continua vendo, assistindo a aula, tá? Nesses últimos 5 minutos, certo? Nesses últimos 5 minutos que nos restam, eu gostaria de relembrar um pouco sobre o que é a tripartição dos poderes também, né? Porque no slide seguinte, nós veremos, como vocês vão poder perceber aqui, no slide seguinte, nós veremos uma série de materiais que aí eu apresento a pirâmide para vocês do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Em outras pirâmides eu vou explicar também sobre o ordenamento jurídico brasileiro. Então, não deixe de acessar essas outras aulas que nós vamos falar e explicar sobre o ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Então, tripartição dos poderes, Montesquieu, século XVIII, né? Mas não é como Montesquieu, né? Dividiu e o poder limita o próprio poder. Essa é uma frase que deve incorporar aí em vocês, tá bom? O poder limita o próprio poder. Observe que aqui nós temos o presidente, né? O executivo. Poder executivo, o presidente, ministros, secretarias, né? Agências governamentais, a questão da responsabilidade. Ele tem responsabilidade de aplicar as leis. Se ele não aplica as leis, ele está cometendo crime de responsabilidade. Não aplicando aquele recurso que é destinado, está cometendo crime de responsabilidade. Está burlando a norma jurídica. Eita, Clemilson, agora que tu vem. Vamos lá. Burlando a norma jurídica. Então, veja bem. Temos aqui
o Congresso cria leis, Câmara de Deputados, Senado, responsabilidade. Qual a responsabilidade dele? Criar leis. O Congresso analisa as indicações de juízes para a Suprema Corte. Aqui, cada ministro ali passa por uma sabatina, passa por um teste oral, né, por uma prova. E aí está lá na frente aí de deputados e perguntas, né, porque tem que saber sobre o ordenamento jurídico para julgar, para decidir, para criar, propor. Apesar que é interpretação, mas a interpretação deve ser coerente com as normas jurídicas, com a própria Constituição. O Poder Judiciário, a Suprema Corte, tribunais regionais, juizados, MPF, MPE, né, promotor, procuradores, né? Então, e claro, o STF, o TRT, Supremo Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A responsabilidade dele qual é? A responsabilidade é interpretar as leis. Os juízes, né, o judiciário, a magistratura, pode declarar leis inconstitucionais. E aí cabe a responsabilidade também do Congresso avaliá-las, né? Avaliá-las, tá? Então, indica juízes para a Suprema Corte, concede indultos, né? E, claro, o presidente aqui, ele indica. Também o judiciário pode declarar os atos presidenciais inconstitucionais. Inconstitucionais. O presidente pode vetar algumas dessas leis que o Congresso cria. O Congresso pode votar impeachment, pode derrubar vetos após votação com maioria, né? Então, veja, o ordenamento jurídico é muito claro. Então, analisa as indicações de juízes, o Congresso também faz isso para a Suprema Corte. Então, é muito claro aqui. É harmônico e independente, mas nenhum pode ultrapassar a esfera do outro. Claro, tendo como DNA a centralidade, qual é? Qual é? A Constituição